Boa noite, meus amados. Graça e paz de Jesus seja com o coração de cada um. Nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra. Na verdade, é a mesma palavra que eu compartilhei no domingo passado, no encontro da igreja, então talvez alguns vão ouvi-la pela segunda vez. E essa palavra, ela é um complemento de uma outra palavra que eu ministrei aqui no sábado, inclusive, em abril do ano passado, falando sobre a importância da vontade. Então, como eu acredito que nem todos estavam, alguns não vão lembrar, eu quero quero iniciar fazendo uma rápida recapitulação do que seria essa palavra sobre a importância da vontade. Tá? A vontade, meus amados irmãos, é uma das partes constitutivas da nossa alma. A nossa alma se constitui de 3 partes. O intelecto, nossa inteligência, nossa capacidade intelectual, nossa capacidade lógica, de raciocínio. A alma se constitui também dos nossos sentimentos, que nós conhecemos bem, alegria, tristeza, ansiedade, euforia. Os nossos sentimentos fazem parte da nossa alma. E o terceiro componente, que é o assunto da nossa conversa hoje, da ministração de hoje, é a vontade. E o que é a vontade? Nós costumamos, coloquialmente, na nossa linguagem do dia a dia, a gente usa a palavra vontade de uma forma que não é a que nós estamos tratando hoje. Por exemplo, nós dizemos assim: eu não estou com vontade de fazer nada hoje, só quero ficar descansando. Ou a gente diz assim: faz tempo que eu não como uma boa pizza, que vontade de comer uma pizza. Ou de manhã, acorda de manhã, agora com esse inverno e tal, aquele friozinho, o despertador toca, a gente abre o olho e vira para o lado e diz assim: eu não estou com vontade nenhuma de trabalhar hoje. Então nós costumamos usar coloquialmente no dia a dia, a gente usa a palavra vontade, estar com vontade, como sinônimo de desejo. Eu não desejo ir trabalhar, eu desejo comer uma pizza. Eu desejo fazer isso, eu não desejo fazer aquilo. Mas não é esse o sentido primário da palavra vontade. Vontade é a capacidade de tomar decisões de forma autônoma. Capacidade de decidir. Isso é vontade. Então nós podemos dizer o seguinte: se pela manhã a gente acorda e está muito frio, e a cama está muito boa, e eu estou muito cansado, e eu não estou com desejo de ir trabalhar, imediatamente eu me lembro que se eu não for trabalhar, eu vou ser descontado no final do mês. E daí eu uso a minha vontade, a minha decisão, para pular da cama, me arrumar e ir trabalhar. A vontade é a capacidade de tomar decisões. E a vontade, meus irmãos, ela não só dos 3 componentes da alma, né? Vontade, intelecto e sentimentos, os 3 componentes da alma. Não só ela é muito importante, como ela é o mais poderoso dos 3. O intelecto tem um tamanho, vamos dizer assim, tem um poder, tem um peso, tem uma autoridade. Os sentimentos são maiores do que o intelecto. Nós mesmos já tomamos muitas decisões baseadas no nosso sentimento, apesar de que o nosso intelecto nos dizia: não faz, não vai por aí. Mas a nossa empolgação, qualquer sentimento outro, nos levou a tomar uma decisão ao contrário do que o nosso intelecto nos aconselhava. Por quê? Porque o sentimento tem um poder, tem um peso maior ainda que do intelecto. Agora, a vontade, meus irmãos, ela é muito mais poderosa que o intelecto e o sentimento juntos. Dos 3 componentes da alma, a vontade, a capacidade de tomar decisões é o mais poderoso. Não é à toa que em Marcos 8:34, Jesus,
ao falar do Evangelho, diz assim: se alguém... Vocês lembram? Tá na catequese esse texto, né? Se alguém quiser vir após mim, vamos lá, os que lembram, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Então Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, querer é vontade, querer é decisão. Jesus não disse se alguém sentir. Jesus também não disse se alguém analisar. Ele disse se alguém quiser. Aprendemos isso com o nosso querido pastor Moisés, que já nos aguarda lá na glória. O Evangelho toca nas nossas emoções. E que coisa boa que é, né? Ele toca nas nossas emoções. Nós sentimos uma emoção, nós sentimos o amor de Jesus, sentimos até mesmo a vergonha pelos nossos próprios pecados. Ele toca nas nossas emoções, mas ele não é primariamente direcionado para a nossa emoção. O Evangelho também toca no nosso intelecto, porque ela é uma mensagem que faz sentido. Irmãos, se tem uma coisa que faz sentido neste mundo aqui, é o Evangelho. Sério, depois que eu me converti, à luz do que eu aprendi na palavra de Deus, finalmente a humanidade, eu mesmo, tudo começou a fazer sentido. Eu pude entender as coisas à luz do Evangelho. Então, sim, o Evangelho é uma mensagem altamente lógica. Ela faz muito sentido. Porém, o chamado do Evangelho não é direcionado primeiramente à lógica do pensamento e da racionalidade. Ele é direcionado à vontade. Se alguém quiser, se alguém decidir. Por que Deus pode confiar tanto assim na capacidade da vontade, a ponto de Ele direcionar o Evangelho a algo que é uma questão literalmente de vida ou morte para nós, vida ou morte eternas? Como é que Deus confia tanto na vontade a ponto de Ele direcionar o Evangelho para a vontade humana? Ele confia por conta da forma como Ele nos fez e por conta da forma que Ele formou a nossa vontade, a nossa capacidade de decidir. Deus fez a nossa capacidade de decidir para ser soberana. E aqui eu quero ter muito cuidado nessa explicação. O que significa soberania? Soberania é a autonomia para decidir sem que seja definido por nenhuma vontade externa. Nenhuma vontade, a não ser a minha, decide as minhas decisões. Uma prova disso está no Éden. Deus não anula as decisões do homem, mesmo quando são péssimas decisões, como foi a decisão de Eva. Amém ou não amém? Se Deus o fizesse, ele teria corrido lá, né? Estátua, para! Congelado, agora, espera aí um pouquinho. Volta essa fita, vamos voltar essa conversa aí. Está para acontecer uma coisa horrível, e eu não posso deixar que tu decida isso dessa forma. Deixa eu interferir aqui na tua decisão, deixa eu moldar a tua decisão, deixa eu determinar, melhor dizendo, deixa eu determinar a tua decisão de outra forma, deixa eu decidir por ti. Deus não fez isso. E Deus não faz isso ainda hoje. Nós tomamos decisões más e decisões boas, e a todas elas Deus respeita. Tanto é verdade que no final dos tempos, depois que toda a história humana aqui, como eu costumo dizer, esse parênteses, né, que é a presença do pecado na história humana, depois que isso for fechado, lá no final, depois que o Apocalipse tiver concluído, os eventos narrados no Apocalipse estiverem concluídos, depois que tudo isso acontecer, com Jesus e com o Pai e com o Espírito Santo no céu, estarão aqueles que decidiram estar. Já aqueles que nessa vida decidiram viver longe dele, vão ter as suas decisões respeitadas e passarão a eternidade longe dele.
Tamanha é a importância da vontade. Então a gente começa a perceber, meus irmãos, que decidir bem é uma questão de vida ou morte para nós. Amém ou não amém? Daí vem a importância de nós pensarmos, ora, se as minhas decisões têm esse peso, são tão importantes, como é que eu faço para decidir bem? Eu preciso proteger a minha capacidade de decidir. Por quê? Porque se é verdade que nem Deus decide no meu lugar, e, graças a Deus, nem o diabo tampouco tem o poder de decidir no meu lugar, eu preciso decidir e reconhecer que, se outro não decide por mim, também é verdade que as minhas decisões podem ser não determinadas por terceiros, mas podem ser influenciadas antes que eu as tome. O meu coração pode se inclinar para um lado ou para outro, antes de tomar a decisão. Em João 16:8, nós temos uma descrição tão preciosa de como é que o Espírito Santo de Deus trabalha. Jesus está aqui falando para os discípulos e está consolando eles, dizendo, olha, vocês estão tristes porque eu disse para vocês que eu vou voltar para o Pai, vou voltar a estar de onde eu vim, vocês não vão mais me ver, eu não estarei mais com vocês aqui, mas não fiquem tristes, porque é bom que eu vá, quando eu for o Espírito Santo vem. E aí ele começa a falar sobre como é que é a atuação do Espírito. E aí no versículo 8, ele diz assim, quando ele, o Espírito Santo, vier, ele vai convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Preste atenção nesse verbo convencer. O que é convencer? É influenciar. Não é decidir pela pessoa, mas é persuadir a pessoa para que decida de uma determinada maneira. Convencimento. Ele apresenta argumentos, ele fala conosco, ele abre nossos olhos e convence. E depois que a gente está convencido, a gente toma a decisão. Foi o Espírito Santo que decidiu por nós? Negativo. Fui eu que decidi, mas eu recebi uma influência. Eu fui influenciado pela ministração amorosa do Espírito Santo, que abriu os meus olhos e me convenceu do meu pecado. Em Romanos 2,4 nós temos também algo parecido. Romanos capítulo 2, versículo 4. Aqui Paulo está fazendo na verdade está repreendendo, algumas pessoas por conta de uma atitude de hipocrisia. Pessoas que cobravam uma coisa errada dos outros, mas eles mesmos faziam a mesma coisa. E aí Paulo então entra nessa repreensão, no meio dessa repreensão, no versículo 4 ele diz uma coisa muito interessante. Vamos ao versículo 3 primeiro. E você que condena os que praticam tais coisas, mas você faz o mesmo que eles fazem, você pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? E no versículo 4 ele diz, ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus? E será que você ignora que é a bondade de Deus que leva você ao arrependimento? Se tu puderes projetar aqui na revista e atualizada, tem ao invés de leva ao arrependimento, diz a bondade de Deus conduz você ao arrependimento. O que é isso? A bondade de Deus influencia o coração para que a gente ache o arrependimento. Nós não nos arrependemos sozinhos, nós somos incapazes disso. Mas Deus vem ao nosso coração e mediante o Espírito, Ele nos leva, Ele nos conduz, Ele fala conosco e nos convence do arrependimento. Essa é a maneira como o Espírito Santo ministra e influencia a nossa vontade no momento da nossa conversão. E essa é um exemplo de influência positiva. Aliás, o Espírito Santo de Deus é a única influência, de fato,
que nós queremos que esteja sempre presente na nossa vida. Porque sempre vai nos influenciar, vai nos conduzir para a vontade do Pai, para aquilo que gera vida, para aquilo que é divino, para aquilo que está de acordo com o Criador. Porém, não existe só essa influência no mundo. Pelo contrário, existem as influências destrutivas. As influências que não constroem, que destroem. As influências cujo objetivo não é nos aproximar de Deus, e sim o contrário, o oposto, é nos afastar de Deus. E essas influências, meus irmãos, elas estão muito, muito próximas de nós. De fato, a primeira delas é uma trindade, é a trindade do caos e da desgraça e da catástrofe. A primeira parte dessa trindade não só está perto de nós, como está dentro de nós. Quem é que dá um palpite de qual seja essa influência destrutiva que está dentro de nós? Não, ele está fora, graças a Deus. Não é o diabo, porque ele está fora. Qual é a influência ruim que está dentro de nós? A carne. Já ouviram falar? Vocês já não só ouviram falar, como ela já falou com vocês hoje, tenho certeza. A carne. A carne, esse resquício da velha natureza. Eu assim, para mim, zumbi é a carne. Porque o zumbi o que é? Um morto que anda, morde, persegue os outros, mas está morto, mas anda, mas incomoda e persegue as pessoas. Esse é o zumbi, vocês viram nos filmes. Esse zumbi não existe, mas a carne é um zumbi que existe. E por que a carne é um zumbi? Porque ela está oficial e espiritualmente morta. Ou vocês não acreditam no que aconteceu conosco no batismo? A carne está morta. Ela foi sepultada juntamente com Cristo. Mas tal como um zumbi, esse corpo miserável da carne, corpo do pecado, para usar um termo bíblico, está em pé e continua nos incomodando. E não só continua nos incomodando, como ainda é um ser, se é que eu posso dizer assim, muito, muito saliente, porque a carne, meus irmãos, e eu tenho certeza que não estou falando novidade nenhuma com ninguém, clama noite e dia para ser satisfeita. Ela clama, ela grita, ela exige que as suas vontades, que os seus desejos, que as suas paixões sejam satisfeitas. Não há descanso. Ela está sempre clamando, está sempre exigindo, está sempre demandando. Não existe nada mais exigente do que a nossa própria carne. Sempre quer ser satisfeita, sempre quer ser alimentada. Tiago capítulo 1, versículos 13 e 14. Todos os textos que eu vou trazer aqui são textos bem conhecidos dos irmãos. Tiago capítulo 1, versículos 13 e 14. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. A verdade é que Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. De onde é que vem a tentação então? Tiago explica. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Própria cobiça, a minha cobiça. Ou seja, a cobiça da minha carne, a cobiça do zumbi velho que mora dentro de mim sem pagar aluguel ainda por cima. Sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. E é interessante esse verbo seduzir, porque mais uma vez nós temos uma prova. A cobiça nos leva à tentação e tenta nos convencer. É joia isso, vai ser muito bom, vai ser prazeroso, vai valer a pena. É um convencimento. Não é uma obrigação. Atrai e seduz. A sedução é um engano, é uma mentira bem contada.
A sedução nunca vai entregar aquilo que ela ofereceu. A cobiça nunca vai entregar aquilo que ela oferece. É sempre menos. Ela vai nos convencer de que é muito maravilhoso, de que vale a pena, de que eu posso dar uma puladinha na santidade só nessa hora para satisfazer aquele meu desejo. Porque a carne está pedindo, ela está clamando. Mas isso não é verdade. Mas tampouco a cobiça, os nossos desejos interiores da nossa carne nos obrigam a nada. Eles apenas nos persuadem, nos convencem. A primeira influência contra a qual nós temos que lutar, e lutamos de fato todo dia, é a nossa carne, o inimigo que vive dentro de nós. A segunda influência, como o nosso sábio teólogo Juliano disse, é Satanás, o diabo. Esse sim. Aquele que foi responsável pela primeira tentação que a raça humana sofreu lá no Éden, e que foi bem sucedido na sua tentação, não parou o seu trabalho lá, ele continua sempre trabalhando. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, para que se nós vamos considerar Satanás, o diabo, como uma influência contra a qual a gente precisa se cuidar, contra a qual a gente precisa se prevenir, nós temos que saber que o poder que ele tem para atingir a nossa vida consiste em duas estratégias. A mentira, porque ele é o pai da mentira, Jesus já nos disse isso, já nos explicou. Satanás inventou a mentira. Satanás é o maior mentiroso que já existe. E Satanás também é, por conveniência, o maior humanista que existe. Por essa vocês não esperavam, né? Não existe um humanista maior que o diabo. Porque o humanismo é uma ferramenta boa demais para não ser usada nas mãos dele. Pelo simples fato de que o humanismo faz aquilo que não pode ser feito. Coloca o homem no centro. Coloca o homem como alvo do bem maior que pode existir. Tudo precisa beneficiar o homem. Tudo precisa ser feito em favor do ser humano, para que o ser humano fique feliz, para que ele viva bem, para que ele não sofra. Satanás é o maior humanista que existe. Isso faz parte do arsenal de mentiras que ele tem. Toda filosofia que se centraliza no homem nasceu no coração do diabo. Vamos lembrar disso. Porque eu preciso me guardar dessa influência maligna. É impossível que o homem e Deus dividam o trono ao mesmo tempo. Esse é um trono no qual dois não podem sentar juntos. Ou Deus governa, ou o homem governa. Ou Deus é o centro e ao redor dele todas as coisas vão gravitar, todas as coisas vão como numa órbita, ele o centro e tudo girando de acordo com a vontade dele, ou o homem. E quando o homem está no centro, até se considera que o próprio Deus fique girando ao redor dele. Só pode ter um no centro. Se é o homem, não será Deus. Então eu repito sem nenhum receio. Satanás é o maior humanista que já existiu e que poderá existir. Porque ele é mentiroso. Ele quer nos convencer de que a nossa felicidade consiste em nós buscarmos o que é melhor para nós. Mas o que o Evangelho diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas por aquele que cuida de vocês, o Pai. Amém, irmãos? Satanás é o pai da mentira. E ele vai usar a mentira nos mais diversos níveis para enganar e para influenciar as nossas decisões, as decisões da nossa vontade. A segunda arma que Satanás usa
está descrita lá em 1 Pedro 5,8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes, diz a palavra. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Começo do versículo 9 diz: resistam-lhe firmes na fé. Agora, vamos por um momento meditar nesse quadro. Versículo 8, por favor. O diabo, como se fosse um leão, andando ao redor e rugindo, com uma disposição de um animal selvagem que está querendo devorar a sua presa. Mas ele está fazendo o quê? Ele está circulando e rodeando e está rugindo. Alguém já disse que, eu li em certo lugar, que o rugido do leão africano, à noite, na savana, lá na África, é uma coisa tão apavorante, capaz de congelar o sangue dentro das veias. Agora vocês imaginam um leão andando ao redor e rugindo. Isso é o quê, meus irmãos? Intimidação. Isso é intimidação. Isso é ministração de medo. Cercando, rugindo, com toda a disposição de uma fera que vai atacar e vai devorar a qualquer momento. Mas a pergunta é, por que ele não atacou ainda? Porque ao invés de simplesmente chegar e pegar a presa, ele fica girando, 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 rugindo e tentando assustar. Por quê? Porque a situação que está sendo descrita aqui nos mostra que a presa, no caso nós, estamos num lugar onde ele não pode simplesmente entrar e atacar. Se pudesse, ele não ficava rugindo ao derredor. Ele já estaria palitando os dentes depois de devorar a sua vítima. Ele não ataca porque ele não pode. Porque nós estamos na mão do Pai, e na mão do Pai ninguém pode tirar. Porém, a estratégia de medo, a estratégia de intimidação, se encontrar lugar, se nós deixarmos que as nossas decisões sejam influenciadas e em seguida determinadas pelo medo que o diabo tenta impor, nós vamos sair correndo da posição onde nós estamos, buscando nós mesmos um lugar de segurança. Enquanto a nossa segurança está em ficar, em permanecer, o medo pode tentar nos convencer a correr, a fazer algo por nós mesmos. E quando nós corrermos, aí ele não vai precisar rugir, ele vai poder pegar. Porque ele usou o medo, a intimidação, para nos fazer tomar decisões que nos tiraram do lugar onde Deus disse: fica firme, não te importa com o barulho, não te importa com o rugido. O diabo vai vir com um bafo aqui do lado do teu rosto, dizendo: eu vou acabar contigo. Não arreda o pé, não cede 1 milímetro, permanece em mim, confia em mim. Não toma nenhuma decisão debaixo da coação do inimigo, debaixo da coação da circunstância. Fica firme, até que o diabo perca a voz, porque ele não vai conseguir nada e ele vai procurar outra coisa para fazer. Mas se nós deixamos que a nossa decisão seja influenciada pela intimidação, nós tomamos uma decisão errada e saímos daquele lugar protegido onde Deus nos colocou. E tomamos as rédeas da nossa vida nas nossas próprias mãos, e aí nós nos expomos ao ataque do diabo. Amém, queridos? Vejam que o medo pode influenciar nossas decisões também. E por último, a terceira fonte de influência destrutiva
é o mundo. Lá em 1 João 2, 15 a 17, nós somos ensinados e instados a não amar esse mundo. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Não amem esse mundo, não amem esse mundo, nem as coisas que existem nesse mundo. Porque se alguém amar esse mundo, o amor do Pai não está nele, não vai permanecer nele. Porque tudo o que há nesse mundo, e aí ele descreve, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, tudo o que é oferecido nesse mundo, não vem do Pai, mas vem do próprio mundo. Ora, esse mundo passa, ele vai passar. E todos os teus desejos vão passar também. Mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece até quando? Como é que é? Só para saber se vocês estão acordados. Para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Então, meus amados, entre esses três agentes aqui de influência, é muito interessante porque nós temos uma interação curiosa. Nós temos um consumidor, um fornecedor e um shopping center. Quem é o consumidor? É a carne. Sempre querendo alguma coisa, sempre aberta para ter os seus desejos satisfeitos. O fornecedor é Satanás, aquele que entende também muito de marketing e conhece o seu consumidor como ninguém. E sabe fazer ofertas talhadas para cada um, de acordo com a concupiscência de cada um. Ele sabe como trazer a oferta certa para cada um de nós. Ele é o fornecedor por excelência. E o shopping center do diabo é o mundo. Tem pecado para tudo, para todo gosto, para toda concupiscência, para todo desejo. Tem pecado e até coisas lícitas que não são pecado. Essas, inclusive, têm vendido muito bem, pelo que eu vi ali, no último relatório. Coisas lícitas que não são pecado, mas que podem sobrecarregar a nossa vida. Coisas lícitas, que vão comer nosso tempo, comer nossa energia. É importante nós pensarmos sobre isso, irmãos. Todos nós temos uma quantidade finita de energia. Nós temos uma quantidade finita de espaço no nosso coração e na nossa mente. Tudo aquilo que eu coloco lá dentro ocupa um espaço que não pode ser ocupado por outra coisa. Se eu encho demais o meu coração e a minha mente com as coisas desse mundo, muito pouco espaço vai sobrar para o Senhor e para as coisas do céu. Se, pelo contrário, eu encher o meu coração e eu encher a minha mente com as coisas que são lá do alto, nós vamos ver isso no final da palavra, aí vai ser o contrário, não vai ter espaço para as coisas desse mundo, nem mesmo para aquelas que são lícitas, mas colocadas de modo errado não me convém. Mas o mundo tem oferta para todo tipo de desejo. E essa é a realidade. Essa é a terceira influência com a qual nós temos que lidar. Hoje em dia, nós vivemos com esse mundo digital, né, que realmente nos coloca em contato com esse catálogo que é o mundo a qualquer momento e muitas vezes durante uma boa parte do nosso dia. Né? A gente está em contato e está recebendo propaganda, está recebendo site, está vendo coisas, enfim. Somos bombardeados com o catálogo desse shopping center que é o mundo, em todo o tempo. Uma influência que pretende determinar as nossas decisões para o mal. Vamos examinar agora 2 confrontos que levaram a 2 decisões muito diferentes. Vamos examinar Gênesis 3, capítulo 1 a 6, o confronto de Satanás com Adão e Eva. Porque aqui nós temos, infelizmente, um exemplo de decisão, de vontade influenciada para o mal. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 1 a 6. Mas a serpente, e nós sabemos aqui que é Satanás
dentro do corpo desse animal, serpente. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: a serpente, ou vamos já fazer a realidade espiritual. Satanás, através da serpente, disse à mulher. Vejam que tudo começa com o diabo puxando conversa. O diabo gosta de conversar. E ele vai puxar conversa. Ele disse à mulher: olha, é verdade que Deus disse assim, não comam do fruto de nenhuma árvore desse jardim? A mulher ouve o que Satanás fala e responde. E diz assim, ó, não é assim. É assim, ó. Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. E aí o diálogo continua, a conversa continua. A serpente volta a dizer à mulher: é certo que vocês não vão morrer. Deixa eu explicar. É que Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, os olhos de vocês se abrirão. E assim como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha só, o que Satanás falou aqui? Satanás disse assim, primeiro, Deus não falou a verdade. E ele não falou a verdade com um motivo. Qual é o motivo pelo qual Deus não falou a verdade? Deus sabe que o consumo desse fruto é um atalho para vocês ficarem conhecedores do bem e do mal, e ele acrescenta, assim como ele, como Deus, assim como do mesmo jeito que ele. Na prática, Satanás estava dizendo assim, ó, Deus sabe que se vocês comerem do fruto, vai ser acrescentado a vocês um conhecimento que vai colocar vocês na mesma posição de Deus. E ele não quer isso. Ele não quer que vocês sejam como ele. Essa foi a oferta. Esse foi o argumento de Satanás. Agora, meus irmãos, vejam o que aconteceu em seguida. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ela olhou para a aparência. Ela usou os seus olhos. Os olhos estão nos sentidos do corpo. Ela estava usando o seu corpo para alimentar a sua formação da sua decisão. Olhou para a árvore. Viu que ela era boa para comer. Viu também que ela, além de ser agradável aos olhos, ela era desejável para dar entendimento. Opa, aí já não é uma coisa, um processamento de imagem feito pelos olhos. Se ela chegou à conclusão que era agradável para dar entendimento, ela usou o seu intelecto. Ela analisou, usou sua inteligência para analisar aquilo que o diabo tinha falado e concordar com o que o diabo tinha falado. Ela recebeu a influência do que o diabo falou como verdadeira. Ela validou o que o diabo tinha dito. De fato, esse fruto é desejável para dar entendimento. Esse fruto vai fazer isso que o diabo está dizendo, que a serpente está dizendo. Ele vai me dar entendimento. E depois disso ela fez o quê? Tomou uma decisão. Tomou do fruto e o comeu. Deu também ao seu marido, que também comeu. E o restante a gente já sabe. Então houve todo ali uma influência de Satanás colocada para Adão e Eva. Eles usaram a sua alma e até mesmo o seu corpo para analisar a proposta e tomaram uma decisão. A decisão deles foi dar razão à serpente, ao diabo, e duvidar da integridade do que Deus tinha falado. E aí, tomaram uma decisão ruim.
Irmãos, dar atenção ao diabo, conversar com ele, vai sempre instigar a nossa carne. A gente aprende que a carne, ela é nossa alma, intelecto, emoções e vontade, junto com o nosso corpo, os dois juntinhos, aliançados, fazendo o que eles querem, sem considerar o que Deus quer. Isso é carne. Quando alma e corpo tomam decisões juntos, para benefício deles, conforme o que eles acham e entendem, sem nem prestar atenção no que Deus diz a respeito, isso é carne. Então, de certa forma, a carne nasceu antes do pecado ser consumado. Porque Eva alimentou a sua decisão através da sua alma e tomou uma decisão independente de Deus. O diabo sempre vai trabalhar para alimentar aquilo que a nossa carne deseja. E aí, deu uma decisão ruim. Mas, glória a Deus, que nós temos o exemplo da boa decisão. Vamos abrir em Mateus, capítulo 4. Porque aqui nós temos a reprise, nós temos a revanche do Éden. Deus disse assim, ó, filho meu não perde para o diabo. Adão e Eva perderam, mas agora eu vou mandar o meu campeão. Jesus, agora eu quero ver. E aqui nós temos a revanche. Mateus versículo 4, do 1 ao 11. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que ficou subentendido? Da boca de Deus, não da tua. Versículo 5, então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo, a parte mais alta do templo, e disse, se você é mesmo filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, e dali mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei, basta que prostrado você me adore. Então Jesus lhe ordenou, chega, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos, e os serviram. Aleluia. A abordagem é a mesma. O diabo tentou forçar que a carne aparecesse em Jesus, assim como ele conseguiu que ela aparecesse em Eva. Ele tentou puxar, tentou instigar um desejo. Tentou instigar em Jesus que ele tomasse decisões contra aquilo que o Pai esperava que ele fizesse. Tentou ele influenciar as decisões de Jesus. Faz isso, faz aquilo. Colocou em dúvida a própria identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, olha só, provocando ele a fazer algo. Mas se tu é Filho de Deus, prova. Faz isso que eu estou te mandando. Jesus não caiu em nenhuma dessas armadilhas. E é interessante que Jesus, o Verbo encarnado, usou a palavra escrita. Tudo que Jesus falou é palavra de Deus, está escrito aqui para nós. Mas Jesus não falou uma palavra dele contra o diabo, ele pegou a palavra que já estava escrita e disse, nem só de pão viverá o homem, só o Senhor teu Deus adorarás.
não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui fica a dica para nós, se Jesus não abriu mão da palavra escrita, nós podemos abrir? Acho que não. Nós temos que estar cheios da palavra, temos que conhecê-la, para que ela seja de fato uma arma pronta para que a gente saque e use em nossa defesa contra as artimanhas do diabo. Cada vez que o diabo tentou chamar Jesus para uma conversa, vocês percebem que não teve, em cada tentativa, não houve uma réplica. O diabo fala, Jesus corta. O diabo fala, Jesus corta. O diabo fala, Jesus corta. Com Eva não foi assim. Foi assim que Deus disse? Não, não foi assim que Deus disse. Ah, mas eu sei por que Deus falou dessa forma. Ah, é verdade, o que tu falou faz sentido. O diálogo foi alimentado. Irmãos, conversar com o diabo é furada. Mas quantas vezes nós conversamos com ele? Quantas vezes nós nos expomos a uma conversa e vamos nos abrindo, sabe? Ele vai nos enrolando e a gente para ouvir as coisas da sabedoria milenar que ele tem. E ele tem uma sabedoria milenar mesmo. É uma sabedoria que se opõe a Deus, mas é milenar. A gente tem que dar esse crédito, é velha a sabedoria dele. E ele é o mestre enganador. Meus irmãos, não conversem com o diabo. Muito cuidado, jovens, não conversem com o diabo. Se vocês têm dúvida a respeito de algumas coisas na palavra, não é o diabo que vai explicar para vocês. Peçam ao Espírito Santo. Não é pecado duvidar de certas coisas e não entender. Duvidar no sentido de não entender, tá? Não é pecado. Nós não somos obrigados a entender tudo. Especialmente nós temos um caminho de amadurecimento. Tem coisas que eu ouço desde o meu primeiro dia de convertido que só agora eu posso dizer que eu estou começando de fato a entender. Então há um caminho de amadurecimento. Mas por favor, o diabo vai se oferecer para explicar para vocês essas dúvidas. Não ouçam a ele. Procurem na palavra. E confiem no Senhor. Até as perguntas que vocês que não tiverem resposta agora, no tempo certo terão. Mas se vocês perguntarem para o diabo, ele vai afastar vocês de Cristo. Não se deve conversar com o diabo. Jesus não deu trela para ele. Era uma colocação e um corte, uma colocação e um corte, uma colocação e um corte. Não havia réplica. Amém, queridos? Ele foi cirúrgico e vitorioso e nos deu o caminho da vitória. Agora nós sabemos, nós não podemos nos expor a essa influência para que a nossa vontade esteja sempre protegida. Conclusões finais e práticas. Primeira delas, já falei, nunca devemos dar crédito nem conversa a Satanás. Mesmo quando o que ele fala faz muito sentido. Eu me considero uma pessoa bastante racional. Eu gosto do conhecimento. Não tenho muita instrução formal, não fiz faculdade, mas eu gosto de conhecimento, eu gosto de ler artigos. E sempre embutido no meio, a gente pode perceber noções que atacam a verdade de que há um Criador atrás de todas as coisas. Não era para ser assim. A ciência é a mera comprovação da criação. A ciência é o estudo da criação. As leis científicas são o descobrimento das leis que Deus criou. Até agora com esse assunto de energia quântica aí, que é uma coisa que parece até ocultismo, que é um negócio muito maluco. Deus criou todas essas coisas. E o homem está só descobrindo. Nada disso atenta contra o Criador. Mas o diabo muitas vezes usa e enrola aqueles que dão conversa para ele. Então nós precisamos ter muito cuidado. Quando nós tocamos nesse mundo, em qualquer coisa desse mundo, ciência, cultura, tecnologia, economia, qualquer coisa, toda a esfera da atividade humana se desenvolveu num ambiente que é oposto a Deus e que tem um arquiteto. A Bíblia diz que o arquiteto desse mundo, o mundo jaz no maligno, está entregue ao maligno. O diabo é o próprio arquiteto desse sistema e ele foi desenhado para nos afastar, para afastar o homem, a humanidade de Deus.
Então, em todo o meu trato com eles, se eu tenho que estudar, e não é ruim estudar, eu vou estudar, eu preciso fazer isso de luva. Tá? Eu preciso fazer isso protegido. Sabe quando a gente tem que manusear alguma coisa que é contaminante? Eu tenho que usar luva, certo? Eu vou fazer o trabalho, eu vou lá, vou manusear, vou fazer o que eu tenho que fazer. Os irmãos, quando estavam limpando as casas no pós-enchente, pareciam os trabalhadores da área 51, né? Macacão dos pés, cabeça, óculos de proteção, só faltou o cilindro de oxigênio. Mas estavam ali hermeticamente fechados dentro daquele macacão e luvas e tal. Por quê? Porque eles iam entrar num ambiente contaminado. Não é que eles não iam lá fazer, eles foram e fizeram, mas eles tiveram a precaução correta. Quando nós tocamos nesse mundo, meus irmãos, nós temos que tocar com luva. Temos que tocar nesse mundo com a luva da fé. Temos que tocar com esse mundo com a luva da precaução, de que o Senhor está certo e todo argumento ao contrário está errado. Amém? Colossenses 3, de 1 a 3, volta no assunto que eu mencionei antes. Nós temos uma quantidade limitada de energia. E essa energia nós precisamos concentrar nas influências positivas. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, e nós fomos, busquem as coisas lá do alto, as coisas do céu, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Ocupem o pensamento, invistam energia, invistam entusiasmo, invistam amor nas coisas lá do alto. Porque o entusiasmo, o amor, a energia, assim como o tempo, são limitados. Não são ilimitados. Quando a gente é jovem, parece que tudo é ilimitado, né? Mas não é, não. Não é. Prova está que nós cansamos, até um jovem se cansa. Se ele faz muito esforço, ele vai cansar, porque a energia é limitada. As coisas, meus irmãos, que nós podemos amar e às quais podemos nos dedicar, consomem espaço dentro de uma capacidade limitada. Temos que escolher onde é que nós vamos colocar isso. E aqui a Bíblia diz, deve ser nas coisas do alto. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida que vocês têm está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Enquanto isso, buscamos as coisas do alto e pensamos nas coisas do alto. Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17, o mesmo capítulo, na verdade, né? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Que a palavra de Cristo more em nós, mas não é um pouquinho, né? Que ela more ricamente, que ela transborde, que a gente tenha sempre um versículo para tudo, um princípio para tudo. Isso é o que Jesus espera de nós, irmãos, que a gente tenha um versículo para tudo, sabe? Que nas decisões do meu dia a dia, grandes e pequenas, eu possa tomá-las baseado num versículo, ou em vários versículos. E se não houver um versículo específico, num princípio espiritual que eu aprendi na palavra. Por quê? Porque em mim habita ricamente a palavra de Cristo. E aí ele diz assim, como é que essa palavra pode ser espalhada entre nós? Instruam e aconselhem-se mutuamente, uns aos outros. Que coisa maravilhosa poder viver na igreja. Não é só, como eu estou tendo a oportunidade aqui, como pregador, de falar para vocês e de repartir alguma coisa, uma palavra de Deus, mas não é só o pregador que faz isso. Nos grupos, os discipuladores, os irmãos, os companheiros, a família, sempre falando, sempre repartindo. Deus quer que o nosso convívio como irmão seja um convívio onde sempre alguém está repartindo uma riqueza de Cristo conosco. Quinta-feira teve grupo lá em casa, que maravilha que foi. Sempre é.
Porque aí um dá um testemunho, o outro fala de uma vitória, o outro conta um sonho, compartilha um sonho que teve. Gente, é uma dinâmica preciosa, onde a gente fica se fortalecendo. Daqui a pouco um fala de uma luta, a gente já, só um pouquinho, para tudo, vamos orar. A gente já cerca ali, impõe as mãos, ora sobre aquele irmão, sobre aquela irmã, fortalece. Uns aos outros, a gente vai crescendo nessa dinâmica de nos fortalecermos. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Aleluia. Nós estamos cercados de potencial influência positiva. Vamos nos abrir para essa influência positiva na vida dos nossos irmãos. Vamos nos encher da palavra de Deus para que ela molde nossas decisões. Ela influencie cada decisão que nós vamos tomar. É impensável para um filho de Deus tomar decisões à revelia, ao contrário, sem considerar aquilo que a palavra de Deus fala. Mas nós somos chamados para decidir em pleno acordo com Deus todos os dias da nossa vida. Dessa maneira, nossas decisões serão decisões de vida, que vão nos aproximar de Cristo e que vão nos ajudar a crescer na semelhança dEle. Foi para isso que Deus nos criou, para nós olhar para o nosso irmão mais velho e seguir em santificação até sermos iguais a Ele. E esse dia vai chegar. Quero abençoar meus irmãos em nome de Jesus. Que todos nós possamos estar com o nosso coração totalmente aberto para ouvir o Senhor, fechado para esse mundo, para o diabo e para a nossa própria carne, e as nossas decisões sejam decisões de vida. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela preciosidade que Tu nos dá, de ter uma decisão que não pode ser forçada pelo diabo, pelo inimigo ou de forma nenhuma. Mas ela é uma decisão que Tu nos deu livre, para que nós pudéssemos de plena vontade decidir sempre por Ti. E é isso que queremos fazer. Enche-nos da Tua palavra, enche-nos de conselho, enche-nos de sabedoria. Nos dá graça para que nós, com toda a sabedoria também, não paremos nunca para conversar ou dialogar com o inimigo. No nosso trato com esse mundo, nos dá discernimento, para que jamais a gente deixe que o nosso coração seja iludido pelo mestre das mentiras. Mas a gente possa sempre esperar em Ti e ter fé e confiança de que Tu sabes todas as coisas e no tempo certo nos fará saber também. Concede-nos graça para ficarmos livres e vitoriosos, como Jesus foi no deserto, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida na igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém.